Shalom, graça e paz. Estamos de volta com o nosso canal Palavras que Edificam. Hoje nós vamos ver um estudo interessante. Até mais. Bem, como nós vimos no vídeo anterior, nós falamos sobre Israel como relógio de Deus na Terra. Especificamente, neste estudo, nós vamos falar sobre o terceiro templo. E antes, a gente vai desenvolver uma linha para entender o processo, não é? Para chegar no terceiro templo, porque falar especificamente só do terceiro templo, fica uma lacuna para entendimento sobre o primeiro e o segundo templo. Então é importante a gente fazer essa linha e trabalhar até chegar no terceiro templo. Então, partindo do princípio dessa linha, vamos ao primeiro templo. O primeiro templo, ele foi pensado, digamos assim, pelo rei Davi, mas foi executado por Salomão. Então, o rei Salomão, construiu o primeiro templo, chamado Templo de Salomão. Bem, o que ocorreu com esse primeiro templo de Salomão? Ele foi, em 586 a.C., ele foi conquistado pelos babilônicos. Né? O exército babilônico conquistou e destruiu o primeiro templo. Quem comandava era o rei Nabucodonosor II. Muito bem, então nós temos o primeiro templo, construção e a destruição desse primeiro templo pelo rei Nabucodonosor II. Falando do segundo templo, o segundo templo, ele foi... houve um processo para a gente desenvolver aqui, vai demorar um pouco, mas só colocar que ele foi reconstruído só uma parte, não foi totalmente. Aí o rei Herodes, né, nessa época nós já não estamos sobre os domínios babilônicos, e sim sobre o domínio romano. O rei Herodes, para ficar bem politicamente com os judeus, se oferece para reformar o segundo templo, e realmente ele reforma. E é uma boa reforma, além da reconstrução do segundo templo, ele cria grandes pátios, né, além do original, e ele cerca com muros altos o segundo templo. Muito bem, então temos a reforma aí do segundo templo, construção dele praticamente através do rei Herodes sob o domínio romano. Continuando sobre o domínio romano, que Roma conquista praticamente toda a Europa, pegando ali a parte do Oriente Médio, então vai surgir o 70 depois de Cristo, o imperador Vespasiano, imperador romano, e o seu filho, o general Tito. Porque o que ocorre é o seguinte, nenhum povo gosta de ser dominado, então os judeus sempre faziam rebeliões tentando se libertar desse domínio romano. Né? A gente vê muito bem, na época de Jesus, estava sob o domínio romano. Bem, então o que acontece aqui? Essas rebeliões, elas eram massacradas pelo Império Romano, né? E aí, esse imperador Vespasiano, através do seu filho, o general Tito, que futuramente Tito se torna um imperador, mas nessa época ele é um general, ele destrói o segundo templo e reprime essa rebelião, certo? Então, falando aí do segundo templo. Continuando ainda sobre o domínio do Império Romano, é interessante frisar que em 130 depois de Cristo, o imperador Adriano, existe outra rebelião, e esse imperador Adriano reprime essa rebelião dos judeus, e ele persegue os judeus. Então ele proíbe
também, além de perseguir os judeus, matar, né, os judeus, ele proíbe qualquer culto dos judeus. Então, os judeus, para não serem mortos, fogem, né, que é chamada diáspora. E aí eles fogem para todas as partes do mundo, para onde dava, até para o Brasil eles vieram, né? E aí, como eu falei no vídeo anterior, você que não viu o vídeo anterior, falando sobre Israel, relógio de Deus, eu vou deixar o link, a descrição embaixo, você veja. Eu falei no vídeo anterior que, se cumprindo a profecia bíblica, eles estão voltando, né? Os judeus, depois que foi criado o Estado de Israel em 1948, mas nessa época eles se dispersaram pelo mundo. Muito bem, e aí o que é que acontece? Esse imperador, o Adriano, ele ainda, no lugar do segundo templo ali, que era no lugar que foi construído o primeiro templo, o segundo templo, ele constrói um templo dedicado a Júpiter, ao deus romano. Né? Uma observação aí interessante de se fazer é que esse local onde foi construído o primeiro templo, o segundo templo, e é onde foi construído esse templo dedicado ao deus Júpiter, dos romanos, pelo imperador Adriano, ele é um local sagrado tanto para os judeus como para os muçulmanos, até hoje em dia. Ali, por exemplo, do lado dos judeus, que eles acreditam que Abraão leva seu filho Isaac para sacrificar a Deus ali. Então, existe uma relação muito forte na questão religiosa para os judeus. Lá eles acreditam também que muitos processos religioso dos próprios judeus foi feito ali. Do lado dos muçulmanos, nós temos ali que eles creem também que Alá, que é o Deus dos muçulmanos, eles creem que lá Alá entregou os mandamentos para eles, ali que ocorreram também muitos fatos históricos do lado também dos árabes, dos muçulmanos. Então, para você entender que esse local ele é muito importante dos dois lados. E então, o que é que acontece? Depois que o imperador, o Adriano, constrói nesse local o templo dedicado a Júpiter, nós vamos ter a queda do Império Romano. Então, o Império Romano, ele cai e é dividido em Império Romano do Oriente e do Ocidente. No Ocidente, nós temos a criação do Constantino, o imperador Constantino, quando há divisão, se converte ao cristianismo e nós vamos ter o papado desse lado ocidental. Só que é um cristianismo que não se importa muito com a história judaica, né, como os judeus realmente se importam. E judeus tinham saído do local porque foram perseguidos, como eu falei. E ali só tinha ruínas. Do outro lado do Oriente, que ficaram o Império Bizantino, né, os muçulmanos, até hoje o povo árabe, surgiu, sabendo da importância daquele local, em 690 depois de Cristo, o califa Abd al-Malik, ele constrói o Domo da Rocha, a cúpula dourada, que até hoje permanece no local. Esse fato já tem 1.500 anos, depois que foi construído esse Domo da Rocha, essa cúpula dourada pelos muçulmanos. Então, o que é que nós temos aí? Depois de nós vermos esse processo do primeiro e segundo templo, esse local que hoje pertence aos muçulmanos, nós vamos ver a criação do Estado de Israel, como eu falei anteriormente, em 1948, e hoje ainda o Estado de Israel, como uma grande potência hoje em dia, né? Nós temos o que ali o Muro das Lamentações. Esse Muro das Lamentações é uma parte da destruição do segundo templo. Lembra que eu falei que o rei Herodes ele faz uma reforma e ele cria
constrói grandes muralhas, e ali é uma parte da muralha do segundo templo, onde o povo judeu adora, ali chamado Templo das Lamentações. E no local exato onde foi construído o primeiro e o segundo templo, foi onde está a cúpula dourada, ali que pertence até hoje aos muçulmanos. Bem, então vamos falar especificamente agora sobre o terceiro templo. Bem, o que nós temos sobre o terceiro templo? Nós vamos nos basear no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós vemos claramente aqui, nesses 2 versículos, que quando fala que ele se assentará como Deus no templo de Deus, é o terceiro templo. E esse que ele está falando é o anticristo, que se assentará. Então, antes que realmente venha o processo dos finais do tempo, da volta de Cristo, que isso é um sinal, o anticristo se assentará no trono de Deus e pedirá adoração para si. Então, nós estamos vendo a criação do terceiro templo. Bem, agora nós vamos ver alguns fatores que confirmam esse processo para a construção do terceiro templo. O primeiro é o fato importante que ocorreu em 14 de maio de 2012, que foi a transferência da Embaixada Norte-Americana de Tel Aviv para Jerusalém. É importante frisar que, como eu falei, existe um choque político ali desses 2 povos, judeus e os árabes ali, né, a Palestina, a faixa de Gaza ali, não só entre eles, no mundo todo, porque existem países, potências que apoiam um lado, outra potência que apoia o outro lado. Então, quando um toma uma atitude, mexe muito nessa estrutura. Então, essa atitude norte-americana de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém mexeu muito o mundo político. Mesmo assim, o presidente norte-americano, Donald Trump, mudou a embaixada. E aí o que acontece? Jerusalém, os judeus tiveram uma visão sobre o Donald Trump, pela esse apoio, como o general Ciro teve também apoiando a reconstrução do templo. Então, como Donald Trump realmente apoia a construção do terceiro templo, eles, em homenagem ao Donald Trump, eles fizeram a moeda, né, cunhada a face do Donald Trump como comemoração. Eu acredito que foi 1000 só que foram feitas. Explicando essa parte, é interessante saber o seguinte, que anteriormente os judeus iam fazer sacrifício no templo, então eles não podiam comprar, quem não tinha um animal, a pomba, o cordeiro, não podia comprar com dinheiro comum. Então ele tinha que ir e com dinheiro comum comprar o dinheiro lá específico que era usado, né, para comprar o sacrifício. Então ele ia num setor lá, com dinheiro comum, comprava essas moedas, e aí, com posse dessas moedas, ia no outro setor e comprava lá a pomba, comprava lá o cordeiro para o sacrifício. Aí essa moeda, especificamente, que eles, em homenagem ao apoio do Donald Trump, eles fizeram com a face do Trump nela, né? Interessante isso aí. Outra coisa importante também é sobre os utensílios do templo. Praticamente os utensílios do templo estão prontos, né? Então nós temos o que? Já a roupa dos sacerdotes já estão prontas, os utensílios, candelabro, as bacias, tudo para o sacrifício já estão prontas. Uma coisa interessante é que o candelabro, que é feito em ouro maciço, foi gasto mais ou menos 500 quilos, se eu não me engano,
mas o valor estimado é de 3 milhões de dólares. Então, é um investimento muito alto, né? E interessante que eles estão fazendo tudo realmente como foi determinado pelo Senhor antes na Bíblia, as medidas certas, a parte de instrumento para o louvor, tudo direitinho. Outro fato importante é que eles, através do DNA humano, eles pesquisaram para poder achar os verdadeiros descendentes de Arão. Que Arão e a de sua descendência, que eram os levitas, que sacrificavam no templo. Então, eles, através do DNA, identificaram quem realmente eram os descendentes de Arão para poder fazerem o sacrifício no terceiro templo. Então, isso é muito interessante, né? Tudo isso já sendo preparado para a construção do terceiro templo. Fizeram até computadorizado, graficamente computadorizado, fizeram a construção do templo já, né? Então, já todo o processo de criação está praticamente pronto. Falta só essa parte técnica ser realmente levada para a construção, ser feita a construção. Agora, a expectativa, né, assim, a grande expectativa é justamente como será construído esse templo. Porque, como eu falei, existe um conflito político muito grande, ali é uma região dominada pelos muçulmanos e não é permitido fazer qualquer tipo de culto lá. É histórico, você visita, mas não é permitido, só eles, né? Então, é uma questão assim que, como eu falei, existem grupos de países que um apoia um lado, outro apoia o outro. E então, a expectativa muito grande de como será construído esse terceiro templo. Uma coisa você sabe, que ele será construído porque a palavra de Deus ela não volta atrás. E aí, Jesus falou que nem uma vírgula, nem um tio cairia da sua palavra e ela se cumpriria. Bem, então, esse estudo que eu queria deixar com os irmãos sobre esse processo, né, do primeiro e segundo templo e para a construção do terceiro templo. Lembrando, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que é importante, quando tiver vídeo novo, você é notificado, é comunicado. Também deixe o seu joinha, o seu like para incentivar o canal. E também faça um comentário. Deus abençoe a cada um. Fique na paz.